Olá pessoal, tudo bem? A gente continua a saga por ver as mais importantes formas pelas quais as pessoas entenderam o fenômeno moeda, teoria monetária, é o nome dessa forma pela qual as pessoas tentaram entender e explicar a moeda na economia. E agora a nossa perspectiva, né, é a perspectiva monetarista, e essa perspectiva monetarista atualiza, ela retoma, com alguma diferença, é claro, porque senão não seria atualizar, a perspectiva da primeira conversa que a gente teve dentro de teoria monetária, que foi a da teoria quantitativa da moeda. Tudo bem? Então, olha, nosso objetivo aqui é compreender a maneira pela qual a chamada teoria monetarista enxergou. A gente vai olhar, tá, sobretudo, esse fenômeno aqui, qual é a demanda por moeda, mas é claro, quando a gente está falando sobre demanda por moeda, demanda por quê? Moeda, então a gente também entende o que é a moeda aqui, tá? E a gente, dentro dessa perspectiva monetarista, estuda basicamente Milton Friedman. E veremos, né, como foi que essa perspectiva monetarista friedmaniana atualizou a teoria quantitativa da moeda. A gente lembra lá atrás, vamos pegar aqui de Fischer, né, que a teoria quantitativa da moeda era MV, ou seja, o volume de moeda, vezes a velocidade de circulação de cada unidade monetária, era igual, em última instância, ao volume de transações multiplicado pelo preço. Como isso daqui, o volume de transações ou o PIB, né, era dado, e a velocidade de circulação idem também era dado, em última instância, aumentos da oferta de moeda, que é alguma coisa que se pode fazer, porque o Banco Central tem a condição de fazer isso, redundariam especificamente em aumentos de preço. Bem, isso daqui, portanto, vai ser atualizado por Friedman, né, mas vai ser bastante, digamos, modificado. E o que crucialmente a gente vai discutir de agora em diante nessa perspectiva friedmaniana é o que é que vai definir a oferta, a demanda por moeda. E é claro, essa demanda por moeda, ela vai ter que ter uma correspondência na oferta de moeda, ou seja, aquilo que explicar o quanto que as pessoas demandam de moeda, tá, é o volume de oferta de moeda que deve existir na economia. Se a oferta de moeda superar a demanda por moeda, a gente vai ter problema na economia. Tá? Então, basicamente, vejam aqui, o volume de moeda necessário, lá na equação Fischer, da teoria quantitativa da moeda, o volume de moeda necessário correspondia ao volume de transações na economia multiplicado pelos preços, ou seja, ao PIB nominal. Tudo bem? Aqui, o volume de moeda demandado na economia vai responder a um conjunto de variáveis. Tá? E a oferta de moeda precisa, portanto, ser exatamente igual ao que se quer de moeda na economia. Bem, vamos desenvolver isso daí, e o nosso foco é, claro, trazer aqui, tá, o básico da lógica da demanda por moeda em Friedman. A gente não tem condições no curso de economia monetária básico, como isso daqui, de graduação, de abrir todo o modelo friedmaniano. E o que a gente vai ver é a demanda por moeda, tá? Não é a função consumo friedmaniana, não são as regras monetárias friedmanianas, que é o quê? Que é a teoria da política monetária, não. A gente vai ver a teoria da demanda por moeda, ou seja, as variáveis que explicam para Friedman por que é que se demanda um volume X de moeda. Para começar, tá? O que é moeda? Bem, moeda é uma forma de riqueza e é detida pelas pessoas tal qual, tá, toda e qualquer outra forma de riqueza na economia, sejam títulos, sejam títulos financeiros, sejam casa, seja barra de ouro e por aí vai. Tá? Do que depende, em primeira instância, a demanda por moeda? Bem, a demanda por moeda, dirá Friedman, depende da riqueza. E aí, a gente define riqueza como W, que quer dizer basicamente o que? Wealth, tá? No inglês, W, wealth, que é o que? Riqueza. E Friedman separa a riqueza em duas perspectivas, riqueza humana e riqueza não humana. Riqueza humana é algo como o capital humano, tá? É a capacidade do ser humano de produzir bens e serviços, de produzir riqueza, tá, ano a ano, tá, em algum período do tempo. Riqueza não humana, por sua vez, são duas coisas. Primeiro, tudo aquilo que a riqueza humana, ou seja, algo como capital humano, ou seja, a capacidade humana de produzir coisas, produziu. Então, riqueza não humana, tá,
ela vai ser o resultado da riqueza humana entre um período e outro. Então, a riqueza humana, que é a capacidade humana de produzir alguma coisa, sobe uma casa. Amanhã essa casa está pronta, ela é riqueza não humana. Tudo bem? Produziram-se algumas outras coisas. Por exemplo, a pessoa recebeu moeda por essa produção e guardou moeda, riqueza não humana. Tudo bem? A riqueza humana, isso aqui não é tão intuitivo, então me deixem insistir um pouco nisso, é a capacidade de produção que o ser humano tem. Tudo bem? A riqueza não humana, por um lado, vai ser essa capacidade de produção tendo sido colocada em prática em um período produtivo. Mas a riqueza não humana também soma uma outra coisa, o quê? Aquela riqueza que vem como dádiva, como um maná da natureza, são os recursos naturais, minas de minerais, por exemplo, tá? O pau-brasil que já existia, tá? No Brasil quando os portugueses chegaram, água, tudo bem? Cursos, né, de rios que produzem energia hidroelétrica. É claro que sobre todas essas dádivas da natureza, esses recursos naturais, é preciso que se coloque o quê? Riqueza humana. A transformação que se faz via trabalho humano das coisas que estão aí naturalmente colocadas. Então percebam, tá, que, primeiro, a riqueza humana é essa capacidade do ser humano de transformar uma coisa natural ou transformar coisas que são também frutos do trabalho humano em riqueza. Logo, a riqueza total que existe na economia vai ser, claro, um somatório das diversas formas de riqueza. Tudo bem? Que Friedman, para facilitar, categorizou em duas. Humana, que é a capacidade nossa de transformar as coisas e produzir, tá? E a riqueza não humana, que é, em parte, tudo aquilo que a gente já produziu, e em parte, tá, aquilo que está aí colocado naturalmente, tá, para a gente pegar e transformar. Tudo bem? Vejam, Friedman está falando isso por quê? Porque ele está colocando uma restrição de oferta na economia. Tá? Ele está dizendo basicamente o seguinte: riqueza é fruto de trabalho, de produção. Tá? Riqueza é fruto da oferta de trabalho que o ser humano faz quando coloca em prática a sua riqueza humana, ou seja, a sua capacidade de produzir as coisas. Riqueza é real, é concreto, é produção. Tudo bem? E o que é a renda? Tá? Porque aqui, crucialmente, o que a gente quer saber é isso daqui, ó. Renda. Por quê? Porque a renda será o elemento explicativo primeiro que a gente descreverá da demanda por moeda. O que é a renda? Bem, a renda, tá, é se aplicar a riqueza que se tem a uma determinada taxa de juros R. Bem, mais esclarecimentos porque isso daqui não é tão trivial. Por que a renda, tá, vem de uma aplicação da riqueza? Primeiro, riqueza é um estoque. Tá? Renda é um fluxo. É um fluxo de quê? De se produzir riqueza. Tudo bem? Então a produção de riqueza gera um fluxo de renda. Tá? Por que a taxa de juros? Porque está só se falando de retorno financeiro? Não. Porque numa economia, tá, tal qual a que Friedman postula, modela, que é uma economia em que há livre movimentação das forças de mercado, o retorno dos títulos, das dívidas, das aplicações financeiras tende a igualar o retorno dos investimentos em bens de capital no lado real da economia. Tá? O retorno no lado real da economia a gente chama de produtividade marginal do capital. Tá? O retorno no lado financeiro a gente chama de taxa de juros. Esses dois retornos, numa economia com perfeita movimentação e equilíbrio de mercado, tendem a se igualar. Vejam só, por exemplo, para ficar mais fácil. Vamos supor que a taxa de juros esteja muito maior, por alguma razão, tá, do que a produtividade marginal do capital. As pessoas vão investir, portanto, em bens de capital, em bens de capital que produzem bens e serviços, elas vão fazer investimentos produtivos? Não. Por quê? Porque a taxa de juros está remunerando melhor. Logo, o que as pessoas vão fazer? Vão migrar para o mercado financeiro. E quando oferecem, portanto, recursos no mercado financeiro, a oferta de recursos emprestáveis aumenta, o que acontece com a taxa de juros? Cai. Ao mesmo tempo, pelas pessoas terem saído do lado real da economia e vindo, tá, para o lado financeiro da economia, o que vai acontecer lá no lado real? Tudo bem? O estoque de capital ofertado diminui, o que acontece com a produtividade marginal do capital? Sobe. Pois bem,
que esse movimento de mercado, de oferta e demanda, tende a fazer? Com que as taxas de retorno se igualem. Como a gente está falando de moeda, tá? É muito mais fácil a gente tratar o que é a renda como um fluxo de aplicação a um benchmark, a uma referência de taxa de juros, do que a produtividade marginal do capital. Afinal de contas, juro é o preço da moeda. Então, é por isso, tá, que a gente está falando que a renda é quando se pega um estoque de riqueza produzido e se aplica, tá, esse estoque de riqueza produzido. Tudo bem? Logo, isso daqui, portanto, embora não seja assim tão intuitivo, mas como assim vai pegar um estoque de riqueza que já se produziu, vai se aplicar? Sim, vai se pegar um capital que se tem, tá, e vai fazer com que esse capital gere mais riqueza, e o fluxo, tá, que vem dessa geração de riqueza, dessa geração de mais, né, valor na sociedade, o fluxo disso é justamente uma renda. Tá? E se a gente está tentando entender a renda, porque ela é um definidor da demanda por moeda, a gente precisa deixar claro o que Friedman entendeu como sendo renda. Tudo bem? Só um detalhe aqui: se a gente quiser medir efetivamente o tamanho da riqueza, a forma mais fácil que tem é a gente transformar, tá? Resolver essa equação aqui para W, o que implica, tá, que a riqueza será o volume de renda dividido pela taxa de juros. E a razão disso daqui, isso daqui é só um parênteses, tá? É porque tanto a renda quanto a taxa de juros são variáveis mais observáveis do que a riqueza global que se tem. Tá? É difícil se mensurar, por exemplo, uma riqueza não humana em termos de represa de água, só para dar um exemplo. Tá? Mas agora essa riqueza acumulada, essa riqueza não humana vinda de um recurso natural, represa de água, se a gente aplicar alguma coisa ali, a gente recebe um retorno. Qual que é a referência que a gente usa para essa aplicação? Bem, a taxa de juros. Qual é o nome desse retorno? Renda. E por que a gente conseguiu garanti-lo? Porque tem um estoque de riqueza não humana em que a gente empregou a riqueza humana e produziu algo. Produziu algo, isso é crucial, porque vejam de onde vem a renda: da produção, tá? Partindo de um determinado estoque acumulado de riqueza, ou seja, de produção. Tudo bem? Então, guardem isso, isso é crucial numa perspectiva friedmaniana. Vamos entender a renda. Tá? O que é a renda em última instância? Bem, a renda, tá, ela é uma parte da riqueza do indivíduo que ele transforma, vejam aqui, parte da riqueza, tá, que ele transforma em um fluxo de renda, tá, ao longo do tempo, para usufruir de satisfação, para ter satisfação usufruindo de bens e serviços, tá, que ele vai consumir. Então, o que é isso daqui? Renda, tá, é uma parte da riqueza do indivíduo que ele vai transformar num fluxo. A riqueza é o quê? Esse daqui, esse W, que é um estoque, e a renda está aqui, é um fluxo que vem da aplicação de uma parte do estoque de riqueza, tá, que as pessoas têm. E aí Friedman só vai dizer o seguinte: olha, a renda que importa é essa daqui, a que tem um caráter permanente. Se a gente estivesse falando da teoria do consumo, não é nosso objetivo aqui de Friedman, a gente iria separar a função consumo como sendo determinada em parte pela renda permanente da pessoa, mais estável possível, tá? Que sofre menos abalo possível, tudo bem? Aquela que não conta com um terço de férias, que não conta com 13º, que não conta o que a gente ganha na fezinha da loteca, tá? Isso daí é tudo renda temporária. O que importa é essa daqui, a renda permanente, a mais estável possível. E se essa renda é crucial para explicar a demanda por moeda, como é que ela se relaciona com a demanda por moeda? Tá aqui. Tá? Isso daqui é uma estática comparativa que vai me dizer o seguinte: variações da renda, renda a gente sabe que é Y, tá? Causam variações na demanda por moeda no mesmo sentido. Tá? Como é que a gente traduz isso daqui graficamente? Uma gráfica de setinhas aqui, tá? O que a gente está dizendo é que maior renda implica maior demanda por moeda. A gente teria, se estivesse travando uma curva, tá? A gente teria basicamente uma curva que nos daria essa inclinação aqui, que está me dizendo o seguinte: quanto maior a renda da pessoa, maior a renda que ela mantém. Não poderia ser, tá? Qualquer uma das variáveis em qualquer um dos eixos, só estou simplificando ao máximo aqui para vocês a forma pela qual Friedman colocou a relação entre a variável central explicativa da demanda por moeda, renda, e a demanda por moeda, tudo bem? Por que essa variável central? Porque se a pessoa não tem renda, se ela não produz alguma coisa de uma riqueza que ela possui, tá? Como é que ela vai demandar moeda? Não tem jeito. Tudo bem? Vai demandar de crédito, sim, mas a pessoa está tomando emprestado sem ter nada
em que tomar um empréstimo, tudo bem? Está tomando empréstimo absolutamente a descoberto. Não consegue pegar emprestado nesse sentido, tá? E além do mais, esse empréstimo não seria uma renda o quê? Permanente. Pois bem, isso explica por que a renda permanente é a principal determinante da demanda por moeda para Friedman, mas não é a única. A gente agora entra, tá, nos outros determinantes da demanda por moeda para Friedman. A gente começou com a renda por quê? Porque Keynes lá atrás já havia dito que a renda faz a demanda transacional por moeda. Os clássicos e neoclássicos já haviam dito que a renda ela vai ser crucial para se demandar moeda, porque ela vai implicar lá na função Fisher original, MV igual a PT, ela vai implicar o quanto de transações que se faz na economia. Afinal de contas, o preço vezes o estoque de transações físicas feitas na economia implica o PIB nominal, que é a renda nominal da economia. Então, renda é inescapavelmente relacionada à demanda por moeda. Tá? Friedman vai respeitar isso, é claro, explicando, inclusive, no modelo dele, de onde é que essa renda vem, como os vimos aqui. Tudo bem? Vamos lá, vamos voltar para a riqueza, tá? Para a gente colocar mais elementos aqui que explicam a demanda por moeda para Friedman. Tá? Então, a gente agora vai chamar a riqueza humana, tá, de W com o subscrito H para dizer que isso é o quê? Riqueza humana. Vou repetir para vocês porque sei que não é intuitivo. Então, o que é riqueza humana? É a capacidade humana de produzir alguma coisa. Tá? Uma boa aproximação seria o capital humano. Tá? E essa riqueza humana não é algo tão fácil de vender. Tudo bem? Então pensa assim, eu tenho capacidade de produzir. Tenho agora, a gente está em março de 2021. Vou sair na rua aqui e vou produzir alguma coisa. Bem, não é tão simples assim. Tá? A riqueza humana, que é uma aproximação do que hoje a gente chama de capital humano, tá? É muito ilíquida. Né? Ela é uma capacidade e uma vontade de produzir, mas não necessariamente vai ser aplicável a uma produção. Tudo bem? A riqueza não humana, por sua vez, ela é muito mais líquida, porque ou ela é algo já produzido, uma casa, ou eu ter transformado a riqueza minha, tá, em um título financeiro, em uma ação, tá? E desse jeito ela é mais líquida do que a riqueza humana. Tudo bem? Então vejam, a riqueza humana é mais ilíquida, a riqueza não humana é mais líquida. E aí a gente vai criar agora, a partir, né, da leitura de Friedman, uma relação W minúsculo, que é a relação de liquidez da riqueza individual. Como é que se trava isso? Bem, basicamente, né, essa relação de liquidez, que é esse W, vejam, está tudo aqui colocado na nossa legenda, tá? O volume de riqueza humana que se tem sobre o volume de riqueza NH, não humana. Tá? Disso daqui, percebam, quanto maior for a riqueza humana que se tem, que é mais ilíquida, beleza? Tá? Mais ilíquida é a nossa relação, beleza? Portanto, vejam, para ficar mais claro, se a pessoa tem muita riqueza humana, muito capital humano acumulado em si, tá? Isso significa que a pessoa tem pouca coisa que pode ser trocada rapidamente por moeda. Logo, tá? Isso daqui vai implicar que quanto maior for essa relação Wzinho minúsculo aqui, mais ilíquida é a pessoa. E quanto mais ilíquida for a pessoa, mais moeda ela vai querer manter nas mãos. Tudo bem? Então, alguém que não tem casa, alguém que não tem um estoque não humano de riqueza, mas tem muita capacidade de produção, tá? Essa pessoa está mais ilíquida. Ela não consegue agora sair correndo e já transformar, tá, a sua riqueza humana em alguma coisa que gere moeda rapidamente. Tudo bem? Isso vai levar um tempo, vai levar primeiro a ela encontrar um local de trabalho que vai estar disponível em algum lugar no mundo de liberdade perfeita de mercados. Tá? Ela vai ter que encontrar, vai ter que produzir, daí ela vende e consegue a renda dela finalmente. O que Friedman está dizendo aqui em última instância é que também, basicamente, tá, o volume de riqueza que a pessoa mantém em si, o volume de poupança, importa para o grau de liquidez dessa pessoa. Logo, se a pessoa não mantém um conjunto grande de poupança, ela consome tudo o que ela gera de renda, ela vai depender só do capital humano dela, da riqueza humana que ela possui, para ter moeda, e essa riqueza é mais ilíquida do que a riqueza não humana.
Beleza? Grande truque aqui por trás dessa explicação pouco intuitiva, mas que é crucial, porque foi a forma pela qual o Friedman colocou, tá? O que está por trás disso daqui é basicamente, tá, a demonstração de que é importante que se poupe, tá? S de savings, que se poupe ao longo do tempo, porque quanto mais poupança se tiver, vejam, tá? Quanto mais poupança se tiver, menor será essa relação de liquidez, tá? Pode chamar de liquidez, não faz mal. Menor será o W, e quanto menor for o W, é isso que está aqui colocado, menor a demanda por moeda, porque mais ativos rapidamente conversíveis em moeda se tem. Beleza? Então guardem esse Wzinho e guardem a relação do Wzinho com a demanda por moeda, que está aqui colocado, ou é a mesma coisa dessa estática comparativa aqui, porque ela vai entrar na função de demanda por moeda. Tudo bem? Vamos somando. Já temos a renda, já temos esse W, e agora a gente vai colocar outros 3 elementos. Quais são esses elementos? Tá? Bem, o primeiro deles, o custo de oportunidade de retenção de saldos monetários. A gente vai, na verdade, isso aqui não é o primeiro deles, isso daqui é uma grande gavetinha, esse custo de oportunidade. E aí vamos entender o que gera custo de oportunidade. Tá? Tem duas coisas que imediatamente geram custo de oportunidade de se manter moeda em mãos. E uma coisa aqui que não é bem um custo de oportunidade, tá? Mas pode ser entendido como um custo de se acessar a moeda. Tudo bem? Então vamos lá. Tá? Primeiro, o que é que imediatamente gera um custo de oportunidade, sim, ipsis literis, para a demanda por moeda? Taxa de juros. E aqui nós temos duas taxas de juros, de renda fixa, que são ativos mais seguros, tá? E de renda variável, que aí tem ganho e perda de capital, portanto tem um pouquinho mais de risco, e que gera, tá, a maior volume de demanda por moeda ou não. Então a gente vai ter que entender como é que a taxa de juros de ativos de renda fixa, como é que a taxa de juros de ativos de renda variável impacta a demanda por moeda. Onde é que está colocado? Está aqui, ó. Chamemos, tá, RA de taxa de juros de renda fixa, RB de taxa de juros de renda variável, e a relação dessas taxas de juros com a moeda é a seguinte, tá? Primeiro, quanto maior a taxa de juros de ativos de renda fixa, menor a demanda por moeda. Quando maior a taxa de juros de ativos de renda variável, menor a demanda por moeda. Mas não são taxas de juros diferentes? São. Não são de tipos de ativos diferentes? São. Por que ambas têm o mesmo sinal? Bem, porque quanto maior for a taxa real de juros, mais a gente quer aplicar e menos a gente quer ter moeda na mão. Pronto. Tá? É isso. O segundo dos custos de oportunidade vem da inflação presente, tudo bem? 1 sobre P significa, por exemplo, R$1, tá, sobre um nível de preço. Quando o nível de preço aumenta, R$1 compra menos. Mas não só a inflação agora importa, tá? A inflação esperada também no tempo importa, ou seja, a variação do nível de preço sobre o tempo. Tá? Quando o tempo vai passando, como é que o nível de preço se comporta? Tudo bem? A gente pode entender isso daqui, tá? Como a inflação presente, a sua variação no tempo, como uma variável só. E qual é a relação dessa variável com a demanda por moeda? É o seguinte, tá? Quanto maior for a inflação agora e a inflação esperada, ou seja, a inflação dinamicamente sendo dita hoje e no tempo, tá? Como é que a demanda por moeda se comporta? Bem, ela diminui. Por quê? Porque a inflação vai corroendo a capacidade de compra de uma unidade monetária. Desse jeito, o que importa efetivamente para as pessoas é quando a inflação existir, quando as pessoas olharem para hoje e para amanhã e enxergarem a inflação, colocar a moeda que elas possuem, tá? Não nas mãos, mas em aplicações financeiras, o que é a mesma coisa de não se demandar moeda, tá? Dinheiro vivo na mão. Você coloca a moeda em títulos financeiros que vão pagar taxas de juros tá, variáveis ou taxas de juros pré-fixadas. Tudo bem? Então, quanto maior for a inflação hoje e a perspectiva de inflação no tempo, menor será a demanda por moeda. Bem, o último ponto aqui a ser considerado, tá, foi o que eu falei que não é imediatamente um custo de oportunidade de retenção de moeda, mas é um custo de acesso à moeda. Tá? Essas outras variáveis todas a gente vai chamar, tá, de MI, e elas são muito relacionadas a gostos e preferências e também a conjuntura econômica. Tá? Por exemplo, se a gente está viajando, a gente vai demandar mais moeda.
Se as pessoas, aqui no Brasil, por exemplo, existe muito isso, gostam de receber salário em dinheiro vivo, essas pessoas vão reter mais moeda, tá? Se a gente está em meio a uma crise política e precisa talvez de segurança, a gente vai manter mais moeda na mão. Se a gente está em meio a uma crise econômica e porventura tem alguma desconfiança com relação, tá, a ativos financeiros, a gente mantém moeda na mão. Se a gente está numa sociedade que em geral usa muita moeda por causa de desigualdade social como o Brasil, a gente mantém mais moeda na mão. Então, essa última variável aqui, tá, ela tem que ver com, de certa forma, o custo de se acessar a moeda ao longo do tempo, a forma pela qual se transaciona a moeda, né, se usa a moeda, melhor dizendo, para transações, se é muito mais dinheiro eletrônico, como um Pix, um cartão de débito, ou se é exclusivamente moeda viva. Então, é uma grande variável genérica, em última instância, como se fosse numa equação estatística, econométrica, um resíduo, tudo bem, que a gente vai chamar de μ. E a lógica desse μ é, quanto maior ele for, tá, mais moeda na mão se mantém. Então, quanto maiores forem os deslocamentos geográficos no país, mais moeda se mantém para poder passar por esse deslocamento geográfico com liquidez. Quanto maiores as crises políticas desse país, mais moeda se mantém na mão. Tá? Quanto maior for a crise econômica desse país, mais moeda se mantém na mão. Quanto maior a desigualdade social desse país, implicando, por exemplo, pouca bancarização, mais moeda se mantém na mão. Logo, a relação de μ com a demanda por moeda é positiva, tudo bem? É diretamente relacionada. Bem, a gente viu agora, portanto, 1, 2, 3, tá? 4, a gente viu o W, a gente viu a renda. Vamos juntar tudo, tá? Então vamos juntar absolutamente tudo para formar essa grande função aqui, já encaminhando para o final da nossa conversa de hoje, tá? Então vejam, a demanda por moeda que Friedman dirá que será a mais relevante é aquela que vem de termos reais, tudo bem? Então é a demanda real por moeda. Está aqui colocado o que é a demanda real por moeda? É a demanda por moeda sobre o nível de preço. Aqui a gente já tinha dito isso. De onde, digamos, parte toda a discussão sobre renda, por exemplo, que é a principal determinante da demanda por moeda para Friedman? De um estoque de riqueza, portanto, de um estoque de produção, de algo que é concreto, feito. Tudo bem? Então, o que importa efetivamente? Está na demanda real por moeda, porque aquilo que vai acessar efetivamente, comprar, é o poder de compra acumulado em moeda de coisas reais, de estoque de riqueza produzido. Tá? Logo, a oferta de demanda que vai precisar ser igual a essa demanda por moeda, logo, vejam, vou repetir porque aqui a oferta, demanda, moeda não é difícil. Logo, a oferta de moeda que precisará ser igual à demanda por moeda, ambas, tá? Oferta e demanda em termos reais, vai também ser colocada, tá, sobre P, porque é efetivamente a oferta real de moeda. E ela precisa acompanhar quem? A demanda real por moeda. Porque está todo mundo interessado aqui, não é na unidade monetária. Essa não faz sentido no mundo friedmaniano. Tá? O que está aqui importando, tá, é aquilo que se pode comandar de bens e serviços, de coisas reais, com um determinado volume de moeda na mão. Tudo bem? A gente já falou o que é que importa crucialmente para se ter demanda por moeda, a renda. Mas se tudo funciona como variáveis reais, o que importa também é a renda real. Então a gente só vai dividir demanda por moeda, oferta de moeda e renda pelo preço, para ter tudo nas suas variáveis denominadas em termos reais. Tá? Só essa consideração, mas é para dizer crucialmente que a economia funciona a partir do lado real. A gente já tinha dito isso quando trouxe a riqueza, tá? E quando trouxe que a renda é basicamente uma aplicação, uma produção para se ampliar a riqueza, tudo bem? Então isso aqui já estava tudo muito claro. E, crucialmente, unidades nominais ou a moeda per se não faz sentido na economia friedmaniana. Juntando tudo, o que nós temos? Tá? Juntando tudo, nós temos que a oferta real de moeda precisa equivaler à demanda real de moeda e a demanda real de moeda responde a todos estes termos, sendo que, crucialmente, ela só vai existir a partir do momento em que existe renda real na economia. Portanto, a principal variável a explicar a demanda real por moeda é quem? A renda real. E variações na oferta de moeda causam o quê? Bem,
causam o equilíbrio e vão afetar, tá, todas estas variáveis aqui, mas com diferenças no tempo. Vejamos, no curto prazo, maior oferta de moeda, tá, vai implicar que a renda real das pessoas cresça. É claro, tá, como chegando um helicóptero e jogando dinheiro para as pessoas. O que as pessoas poderão fazer? Poderão comprar mais. Mas existiu produção para isso? Existiu uma aplicação da riqueza para se gerar esse aumento de oferta de moeda? Não. Tá? Logo, o que a gente vai ter? Vai ter um excesso de demanda, ou seja, a produção não se expandiu, foi só moeda caindo do céu, chovendo moeda. Tá? O sonho de todo mundo é que chovesse moeda por aí, mas nem sempre acontece assim. Logo, esse excesso de moeda que vem aumenta o poder de compra das pessoas, mas vai gerar também o quê? Tá? Um excesso de demanda contra a oferta que existe na economia, tudo bem? A demanda supera a oferta, o que começa a impactar quem? Preço. E quando começa a impactar preço, o que é que vai acontecer com as taxas de juros? As taxas de juros sobem, tá? Seja de ativo pré-fixado, seja de ativo com renda variável, tudo bem? Maravilha, tá? E no longo prazo, o que é que vai acontecer? No longo prazo, o que vai acontecer é que os agentes percebem, a gente já vai ver isso mais claramente, que o que houve foi apenas um aumento do estoque de moeda, mas não houve maior produção, maior oferta, não houve mais aplicação da riqueza que já existia, da poupança acumulada, tá? E houve, junto com o aumento da oferta de moeda, o quê? Aumento de preços. E dessa forma, as pessoas passam a esperar no tempo mais o quê? Tá? As pessoas passam a esperar no tempo maior inflação futura, de forma que, essencialmente, o maior volume de moeda na economia gerou exclusivamente maior nível de preço. A gente sequer falou qualquer coisa aqui do Wzinho. Tá? Esse daí está parado aqui na história. E o Mi? Bem, o Mi é um resíduo, então a gente não precisa se preocupar com ele. Pensemos em todas as outras variáveis, mas crucialmente vamos entender o seguinte, tá? O maior volume de moeda permite que as pessoas que recebem essa moeda inicialmente comprem mais sem ter produzido mais. Então, se podem demandar mais sem maior oferta, o preço sobe. Esse preço subindo, no fundo, tudo que aconteceu na economia, tá, foi um choque nominal, monetário. Não houve na economia mais produção para que se pudesse efetivamente ter-se mais compras sem que o preço aumentasse. Ou seja, não houve aumento de oferta para que se pudesse aumentar a demanda. Não, só houve mais aumento, tá, de volume de moeda, o que significa, num curto prazo, maior possibilidade de compra. Qual é esse curto prazo? Enquanto os preços sobem e anulam o maior volume de moeda que existia na economia. Tudo bem? Agora a pergunta que surge é, mas por que tudo isso acontece? Bem, Friedman vai dizer, tá? O que explica basicamente que exista mais moeda em circulação na economia são déficits orçamentários. Por isso, por exemplo, há pouco tempo atrás, o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, disse que se a gente não conseguisse regular, tá, o déficit público, nós entraríamos num processo hiperinflacionário, porque na perspectiva friedmaniana, tá, que é a perspectiva central lá de onde Paulo Guedes tirou o doutorado dele, o que se tem é uma relação lógica e causal entre déficits públicos sendo financiados por oferta de moeda, tá? E isso daqui faz com que o volume de moeda em circulação se amplie. O déficit público já é um excesso de demanda e quando chega, né, a economia, a moeda emitida para cobrir o déficit público, se tem mais um choque de demanda. Então isso daqui faz com que a demanda supere a oferta, de modo que se tenha, em última instância, aumento de preço. Bem, é um modelo de explicação da realidade, não quer dizer que é o modelo de explicação da realidade. Tudo bem? Olha só, a gente acabou de falar do Paulo Guedes, né? Explicando há pouco tempo atrás como é que o déficit público se tornaria ou poderia se tornar hiperinflação no Brasil, tá? Então vamos falar da hiperinflação em geral a partir de uma visão monetarista e
ainda, né, concentrando a nossa exposição sobre a maneira pela qual a demanda de moeda acontece. Mas agora, enquanto aqui nós colocamos em termos de um funcionamento da economia normal e sintetizamos o modelo de Friedman, né, nestas 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis que explicam o comportamento de demanda por moeda, agora a gente vai sair da economia dos seus termos equilibrados, em que o volume real de oferta circulando equivale à demanda real por moeda e é sobretudo explicada pela renda real das pessoas, que por sua vez vem da riqueza aplicada que as pessoas fazem, né, esse processo de aplicação de riqueza para se gerar justamente uma renda. A gente vai sair dessa normalidade, tá? Esqueçam isso daqui agora vai ficar de lado, tá? Isso daqui é para um mundo normal na cabeça de quem é monetarista, nem todo mundo no mundo é monetarista. Aí a gente vai para um modelo em que a economia passa por uma hiperinflação. E o que é isso? Tá? É um fenômeno em que se tem maiores índices de inflação em períodos mais curtos do tempo. Tá? Então, hiperinflação é uma aceleração exagerada da inflação em menores períodos de tempo. Então, é como se a gente estivesse falando basicamente do seguinte: em um mês se tem 10% de inflação, aí no outro mês se tem 10% de inflação a cada semana, aí no outro mês se tem 10% de inflação a cada 2 dias. Percebam, isso é a hiperinflação. E como é que se enxerga, tá, a hiperinflação numericamente? Bem, isso é um pouco controverso, mas de certa forma é quando se tem lá uma inflação superior 1000% a 50% ao mês ou 1000% ao ano. Tudo bem? Então, se capitalizar isso daqui elevado a 12, a gente vai ver que se aproxima de 1000% ao ano, e aqui então tem um recorte para se dizer que você está em hiperinflação. Outro recorte também que se usa, né, ao invés de 50% ao mês ou 1000% ao ano, é quando a economia deixa de ter a moeda como reserva de valor, ou quando a economia deixa de ter determinada moeda como meio de troca. Então a economia a gente chama dolariza, isso significa que o país passou por uma hiperinflação. Tudo bem? Ninguém mais confia naquela moeda e passa a deixar a moeda que possui, tá, em outros ativos, porque a moeda do país, a moeda nacional, já não garante a estabilidade da riqueza das pessoas. Tudo bem? Vejam, qual é a lógica aqui da demanda por moeda num contexto de hiperinflação para os monetaristas? Tá? Em processo inflacionários intensos, como é a hiperinflação, né, manter moeda na mão é uma loucura, porque a moeda perde seu poder de compra, ela perde valor muito rapidamente. Tá? E desse jeito, né, quando a gente está no processo de hiperinflação, basicamente, o principal determinante da demanda por moeda passa a ser inflação passada, porque é ela que vai formar a expectativa de inflação futura que as pessoas têm, e essa expectativa de inflação vai ser somada a uma taxa real de juros para que a taxa nominal de juros consiga fazer com que a riqueza que a pessoa possui está aplicada em alguma coisa seja protegida no tempo. Ou seja, as pessoas vão abrir mão da moeda e vão basicamente colocar riqueza em ativos financeiros. Bem, não copiem isso daqui porque está aqui colocado, tá? Então fiquem tranquilos, olha só. Então vamos entender a demanda por moeda no contexto de hiperinflação, e como eu disse, a gente viu, né, há 2 slides atrás, um modelinho de demanda por moeda friedmaniano para um mundo normal. Tá? Agora a gente vai para um mundo diferente, um mundo sob alta inflação, e aí o modelo de demanda por moeda muda. Tá? A gente continua com a demanda real por moeda, só que agora é a demanda tal qual o LM. Tudo bem? A gente só tirou aqui o Y, tá? Porque a gente quer ver basicamente a relação de demanda com moeda com hiperinflação. Então, em relação ao LM, que todo mundo conhece dos modelos IS e LM, se não conhecem, busquem. Tá? Em relação ao LM puro, a gente só vai tirar daqui, tá, o Y. Tudo bem? Então, a gente vai ficar com a demanda real por moeda como sendo uma função de demanda por moeda, de função liquidez, por isso esse L da taxa de juros. Tá? Como a gente sabe, a estática comparativa nos diz que quanto maior a taxa de juros, isso faz com que o custo de oportunidade de se manter moeda na mão amplie-se bastante, as pessoas mantêm menos moeda na mão. Tá? Como a gente sabe também que a taxa nominal de juros, que é esse I, vejam aqui na nossa legenda, é o somatório entre a taxa real de juros mais a inflação esperada, tudo bem?
Numa lógica, né? Então vejam aqui, basicamente, numa lógica do ILM, do LM, a gente tem que manter a mesma relação da taxa de juros nominal com a demanda por moeda quando a gente tem, tá, basicamente aberta o que é a taxa de juros nominal. O que eu fiz? Basicamente contei para vocês, tá, como é que a gente está transformando a lógica aqui. Se maior taxa de juros nominal implica menor demanda por moeda, quando a gente abre o que é a taxa de juros nominal, essa relação de maior taxa nominal de juros implicar menor demanda por moeda tem que se manter. É isso que eu estou contando para vocês aqui. Como a gente abriu, né, basicamente a gente abriu o que é a taxa nominal de juros, ela é a taxa real de juros mais a inflação esperada, sendo que quanto maior a taxa real de juros, menor o volume de moeda mantido em mãos. Tá? Demanda por moeda diminui, portanto. Quanto maior a inflação esperada, menor o volume de moeda que se mantém em mãos. Está mantida a mesma relação aqui, como precisava ser. Tá? Então a gente só manteve a robustez, tá, da lógica da demanda por moeda condicionada pela taxa de juros, que é a lógica de quem? Da LM. Beleza? Sob alta inflação, foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Tá? Sob alta inflação, o que vai acontecer? As pessoas quererão taxa de juros real constante para proteger a riqueza que elas possuem. E desse jeito, basicamente, tá, a taxa de juros nominal subirá, vejam aqui o que é a taxa de juros nominal, subirá por conta, tá, do aumento da inflação esperada. E a gente sabe, né, que quanto maior for o aumento da inflação esperada, vejam aqui, menor será a demanda real por moeda. Beleza? Agora vejam, né, como é que isso daqui tudo acontece. Primeiro, o que causa o aumento de preço? O aumento de oferta de moeda. Mas por que há aumento de oferta de moeda? Ou seja, aumento de oferta de moeda. Bem, aqui eu já contei para vocês. Tá? Quando a gente estava conversando lá atrás, né? Especificamente, quando a gente estava conversando aqui, ó, eu já tinha contado para vocês por que existe maior oferta de moeda. Maior oferta de moeda vem porque alguém está produzindo moeda. Mas por que alguém está produzindo moeda? Né? Porque, basicamente, o agente que tem capacidade de produzir moeda está passando por algum problema. Quem é esse agente? Governo. Qual é o problema que ele tem? Déficit público. E como é que ele vai custear o déficit público? Emitindo moeda. Logo, percebam, né? Friedman vai dizer que, historicamente, os governos emitem moeda, variação positiva de moeda, ou, que é a mesma coisa em outros termos, maior oferta de moeda, para, tá, cobrir, pagar déficits orçamentários. Mas vejam, não está aumentando a oferta de moeda, como é que pode, tá, cair o volume de moeda mantido em mão em termos reais? Bem, a lógica, né, é que aumentos hiperinflacionários de preço ocorrem com maior oferta de moeda. A grande questão é que o maior, né, nível de preço que existe, a variação do nível de preço, né, ou seja, passar de um nível de preço para outro, vai em velocidade maior do que a variação da quantidade de moeda, de forma que isso faz com que os saldos reais mantidos pelas pessoas diminua. Tá? Vou explicar para vocês, eu sei que ficou difícil e é difícil pela simbologia aqui entender, mas basicamente, quando as pessoas, né, percebem que está tendo uma emissão de moeda grande por parte do Banco Central para cobrir déficits orçamentários, as pessoas recebem moeda, mas trocam essa moeda muito rapidamente porque essas pessoas esperam inflação e desse jeito, tá, elas não vão manter a moeda na mão. Quando as pessoas recebem moeda que vem do déficit orçamentário, chega na mão dessas pessoas de alguma forma, elas imediatamente já começam a trocar a moeda por outros ativos que mantenham a riqueza que elas possuem ao longo do tempo. Esse processo de pegar a moeda, todo mundo fazendo isso, então chega a moeda na mão das pessoas e as pessoas começam a trocar a moeda muito rapidamente, faz com que os preços subam mais rápido do que o aumento da oferta de moeda. E por isso que, em última instância, o estoque real de moeda mantido na mão das pessoas, o estoque real de moeda demandada cai. Porque o preço está subindo mais rápido do que o aumento da oferta de moeda, porque a moeda chega na mão da pessoa, a pessoa já gasta. Ou seja, a pessoa vai fazer com que a velocidade de circulação da moeda dispare, tudo bem? E vai fazer com que a velocidade de circulação da moeda dispare justamente para fazer com que elas tenham em mão alguma coisa que mantenha a riqueza que elas possuem. E essa coisa não será a moeda. E a moeda não será essa coisa porque o Estado está produzindo moeda
num ritmo maior, tá, do que a produção de bens e serviços no país. Porque ele está fazendo basicamente a emissão de moeda não porque ele está produzindo alguma coisa, mas porque ele está tendo déficits públicos. Beleza? Para voltar e resumir na mente de vocês o que está acontecendo aqui nessa leitura. A hiperinflação vem porque o Estado está com déficit público na visão de Friedman. Tá? Historicamente, ele percebe que é isso que acontece. E quando há esse déficit público, emite-se moeda para se poder cobrir o déficit público. Isso daqui é o aumento da oferta de moeda. Tá? As pessoas recebem de alguma forma esse maior volume de moeda, mas elas esperam mais inflação, tá, no futuro. Vejam aqui o que é esse PIE, é inflação esperada, já estava na nossa legenda, a gente já falou sobre isso. Tá? As pessoas, portanto, esperando inflação, elas não vão manter moeda na mão, porque isso é um custo para elas. O que elas fazem? Recebem a moeda e gastam a moeda imediatamente, na expectativa de que, gastando a moeda agora, quando chega a moeda para elas, elas não percam poder de compra, elas não percam riqueza. Isso daqui faz, com todo mundo fazendo essa troca de moeda que chegou na mão muito rapidamente por outras coisas, faz com que os preços subam mais rápido, tá, do que a oferta de moeda cresce. Isso, portanto, vai fazer com que os saldos reais mantidos pelas pessoas diminua, tá? Conforme a gente já viu que deveria acontecer pelas próprias estáticas comparativas aqui colocadas. Tudo bem? E é claro que esse processo tende a continuar, tá? Ad infinito, enquanto que a causa da expansão da oferta de moeda não for controlada. Qual é? Déficit governamental. Volta àquela fala do Paulo Guedes. Todo mundo acredita nisso? Não. A gente já viu que a gente está tendo aula sobre teorias monetárias, portanto, as perspectivas são, tá, bastante controvertidas, elas não precisam coadunar. Tá? A gente já viu, por exemplo, Friedman enxergando, agora a gente acabou de ver Friedman enxergando de uma forma diferente que Keynes, tá? Que por sua vez ambos enxergaram de uma forma diferente de Tobin. Tá? Agora, Friedman, pelo menos, ele tem um ponto de contato mais intenso com a teoria quantitativa da moeda. Por quê? Porque, em última instância, percebam, o que está causando, por exemplo, nessa questão hiperinflacionária, toda a variação de preços? O aumento da moeda circulante. E esse aumento da moeda circulante, no caso friedmaniano, tem uma razão. Qual é a razão? Déficit orçamentário do governo. Mas no final das contas, o que vale é a mesma coisa. Maior oferta de moeda, maior nível de preço. A TQM foi por Friedman e o seu monetarismo atualizado. Tudo bem? Grande abraço.